porque eu tinha acabado de assumir a Secretaria de Saúde. Eu assumi a Secretaria no dia 9 de julho de 2019 e no dia 13 de março de 2020 começava a pandemia, sendo que a minha experiência, eu acho que pouca gente sabe, é oriundo do SUAS, do Sistema Único de Assistência Social. Eu fui antes secretário de Promoção Social do município de Salvador e sou militante da causa dos direitos da pessoa com deficiência. Então, a causa da pessoa com deficiência me levou para a Secretaria de Promoção Social, na maioria dos municípios é conhecido como Secretaria de Ação Social, e depois eu fui convidado por alguns problemas que houveram na saúde, pelo ex-prefeito ACM Neto, para ser secretário de Saúde. E ali se iniciava a minha trajetória dentro do SUS. E foi realmente um desafio enorme, você começar num campo da onde você não é oriundo e você pegar, como diz os amigos meus, pelo meio dos peitos, uma pandemia, mas eu tenho certeza que com minhas qualidades, com meus defeitos, com meus erros e com meus acertos, fiz o melhor para a população de Salvador e para a população da Bahia. Antes de começar a vacinação no Brasil começou dia 19 de janeiro. Antes de começar a vacinação no Brasil, isso graças a um planejamento muito bem feito pelo ex-prefeito ACM Neto, nós já tínhamos ultrafreezers, nós já tínhamos salas de vacina, nós tínhamos 43 salas de vacina no protocolo ouro. O que é o protocolo ouro quer dizer? São, só da parte de vacinação, de conservação de vacina, são salas de vacinas especiais com todos os protocolos rígidos, é praticamente um ISO. Então, por exemplo, lá nessas 43 salas de vacina você tem freezers que vão até menos 36 graus. A vacina da Pfizer, por exemplo, que é uma das mais complicadas e complexas de você armazenar e conservar, pode ser armazenada por 10 dias. Então, isso aumentou nossa capacidade de armazenamento, que a nível central era de 200 mil doses de vacina. Isso melhorou o nosso desempenho e prontamente, quando chegava a vacina, a gente respondia. Quando chegava a vacina, a gente respondia. Eficiência, mas antes da eficiência, você tem que ter um planejamento bem feito e uma boa equipe. E isso foi muito mérito do ex-prefeito ACM Neto, que agora é dado continuidade pelo prefeito Bruno Reis. O SUS é tripartite, é governo federal, governo estadual e governo municipal. A nossa coisa sempre foi, a nossa meta, traçada por ACM Neto, continuada por Bruno Reis, sempre foi, chegou vacina, não pode ficar muito tempo parado. E a gente conseguia isso, por isso que você via a responsabilidade de entregar as doses aos estados e municípios é do governo federal. Então só faltava a dose quando o governo federal não nos entregava. Então essa foi uma grande vitória de Salvador, porque até hoje também você veja, a todos vocês que nos assistem aí nas redes sociais agora ao vivo, você veja, por exemplo, que Salvador foi eleita a cidade mais eficiente do Brasil e nós começamos a terceira dose antes do Ministério publicar a portaria que autorizava os municípios a dar a terceira dose. Por quê? Boa equipe, observando o que Israel fez. Israel foi o primeiro país assim, que ganhou notoriedade mundial por estar sofrendo com a variante Delta. Como é que ele combateu? Com a terceira dose. Então, em determinado momento, a gente disse, a gente está com um grande volume de pessoas de primeira e segunda dose. Vamos pegar aí um volume de pessoas que já passou por 6, 7 meses. Porque com 7 meses a China começou a ter problema e com 6 meses e meio, após as pessoas terem tomado a segunda dose, as pessoas começaram a ter problema. E aí a gente também passou a observar o caso do Rio de Janeiro. Então, uma boa equipe para observar o que o mundo estava fazendo no enfrentamento à Covid e uma boa equipe para tornar, aí eu sempre digo, os sonhos, as ideias em realidade. Eu acho que a gente conseguiu isso e eu tenho certeza que vai passar em breve. A luz está chegando no fim do túnel. Eu acho que nós, do ponto de vista do coronavírus, só temos 2 grandes desafios agora, que é controlar para não surgir uma nova variante. E como é que você faz isso? Com 2 coisas. Primeiro, está provado com essa pandemia que não existe rico, não existe pobre. Eu não posso estar bem se você não está bem. Então temos que ter um enfrentamento mais efetivo às desigualdades. Do ponto de vista da vacinação, o que é combater as desigualdades? É os países mais ricos doarem aos países mais pobres as vacinas. Eu não posso ter país com 88% de população vacinada e países africanos muito pobres com 10%. A variante Delta surgiu na Índia. Então está provado que se surgir uma variante no mundo globalizado, ela vai rapidamente se espalhar. Então, primeira coisa é isso. É combater as desigualdades no ponto de vista da vacinação, os mais ricos ajudarem os mais pobres.
Segunda coisa que nós temos que ter agora, eu aprendi com meu pai que a gente pode errar. Errar é humano. Mas a gente tem que aprender com nossos erros e rapidamente superá-los. No mundo globalizado, o controle de fronteiras e o controle de portos e aeroportos especialmente deve ser feito com todo o cuidado. Principalmente agora aqui, para nós do Brasil, que está chegando o verão brasileiro. Nós tivemos essa semana uma reunião com a Anvisa e com o Ministério da Saúde. Então, o que é que nós esperamos? Que a Anvisa possa realmente estabelecer um controle efetivo das fronteiras brasileiras para que a gente possa salvar as pessoas do coronavírus, a vida das pessoas do coronavírus e ajudar os pais e mães a recuperar os seus empregos. Porque eu sempre digo a todos da Criativa, eu sempre digo o seguinte, para todo secretário de saúde, o que era melhor? Era as pessoas estarem dentro de casa, todo mundo trancadinho, fechadinho, não tem transmissão do coronavírus, não tem vírus, não tem trabalho para o secretário de saúde. Mas não é isso que nós pensamos, porque isso vai salvar as pessoas do coronavírus e matar de fome. O que nós queremos é que as pessoas continuem trabalhando, que os pais e mães de família possam empreender, possam melhorar a nossa economia. E para isso, a gente tem que agir como a gente agiu na vacinação, com planejamento, prevenção e eficiência. E aí nós dependemos da Anvisa e do governo federal para estabelecer um controle rígido de portos e aeroportos. E agora também com a chegada também de navios, né, de outros países, né? Eu quero aproveitar a sua grande audiência para desmistificar algumas lendas. A principal delas é de que quem teve Covid e tomou uma dose de vacina está imunizado. Não está. Tá? Não está. Você só está imunizado se você tomou suas 2 doses de vacina. E se você tem mais de 6 meses e está nos grupos prioritários, deve tomar ainda as doses de reforço. Todo mundo me pergunta, mas por que a dose de reforço? Ora, todo ano nós vacinamos os idosos, por exemplo, contra a gripe, influenza. Por quê? Porque cada ano vai surgindo uma mutação, vamos dizer assim, uma cepa nova, que é assim que se chama, uma mutação, e também a validade da vacina vai sendo vencida, porque o vírus vai mutando. O vírus não é um organismo vivo, mas todo mundo quer sobreviver. Então ele vai mudando para continuar, vamos dizer, entre aspas, vivo no corpo do organismo, do hospedeiro, no caso nós. Então, nós produzimos vacinas que eram para ser feitas em 8 anos. Se você pegar o histórico de vacinas, a média é a duração de 8 anos para a produção de uma vacinação eficiente e eficaz. Os cientistas, epidemiologistas, sanitaristas, inclusive, estão de parabéns. Nós produzimos em 11 meses. Então, essas vacinas, na verdade, foram autorizadas no uso emergencial. Nós precisamos, e agora, em 2022, a nossa crença é que nós vamos ter vacinas mais eficazes ainda e com melhor resultado, durando mais tempo. Mas nesse primeiro momento, o prazo que a gente acreditava durar de 12 meses está durando 6 meses a proteção contra o organismo e contra o vírus. Inclusive com medicamento também, né? Lá nos Estados Unidos, né? Está chegando também, graças a Deus. Está sendo testado alguns medicamentos. Eu sou muito esperançoso na ciência. Agora, eu volto a dizer, nós não estamos livres de uma nova variante, nem de um novo vírus. Eu quero lembrar que esse Covid é Covid-19. Tá? Então nós precisamos aprender com os nossos erros. A humanidade não estava preparada para uma proliferação dessa magnitude. Agora, nós temos que estar preparados, até para os nossos filhos, aos nossos netos, rezando para que não aconteça, mas nós temos que estar preparados. E o que é que nós temos que fazer para nos preparar? Volto a dizer e reforço pela sua importância. No mundo globalizado, o monitoramento permanente dos pontos de fluxo. E o que são os pontos de fluxo? Os portos, aeroportos, modais terrestres também, para que nós possamos identificar antes. Você imagina, por exemplo, se a barreira sanitária fosse estabelecida em torno de Wuhan antes de proliferar pelo mundo, né? Você isolava 5, 6 cidades e o mundo não tinha passado por isso. Então nós precisamos ser mais eficientes, eficazes e ter o melhor planejamento no enfrentamento às pandemias. Então, a Secretaria Municipal de Saúde de Amargosa é uma parte do SUS, a Secretaria Municipal de Saúde de Salvador é uma parte do SUS, e no fim todos nós, trabalhadores da saúde, somos partes do SUS.
Então, nós estamos dispostos para falar qualquer tema, trocar experiência. Acho que ninguém é dono da verdade, ninguém sabe mais do que ninguém. Então, a gente trocar experiência, porque às vezes aqui em Amargosa se teve uma ideia muito criativa no enfrentamento à pandemia. E a gente tem como aprender, tem como absorver, aprimorar, cada cidade tem a sua realidade, e melhorar lá para Salvador continuar avançando na saúde pública. Nós temos uma decisão muito clara do Diretório Estadual, inclusive, que é o apoio à candidatura do presidente Ciro Gomes. Então, nós entendemos que o presidente Ciro Gomes, ele tem, o único que tem um projeto de poder estabelecido para o Brasil, divulgado através do seu livro. Ele tem experiência como prefeito, governador, ministro, e ele está preparado para conduzir o Brasil ao local que ele merece, que é ser o maior e o melhor país do mundo. Quanto aqui à questão da Bahia, o PDT ainda não tomou sua decisão final, mas, porém, se eu puder convencer os companheiros do PDT, eu conversarei com os companheiros e debaterei. O meu apoio pessoal será para o ex-prefeito Assemi Neto, até porque fui seu secretário. Os companheiros de partido sabem disso. Então, o meu apoio pessoal para governador da Bahia, caso confirme-se a candidatura, será no Assemi Neto. E, confirmada a candidatura do Ciro Gomes, será para Ciro Gomes para presidente. Só para finalizar, na condição ainda de político, apesar de estar assumindo a Secretaria de Saúde do município de Salvador, mas é deputado estadual, licenciado, como você avalia a situação política do país com relação à administração do governo Jair Bolsonaro, principalmente com relação ao enfrentamento à Covid-19, né? Como você avalia tudo que tem sido feito, principalmente com relação à pandemia? Olha, em relação à pandemia, eu dividiria o governo Bolsonaro em 3 fatias. Você teve primeiro o ministro Luiz Henrique Mandetta, depois você teve o ministro Eduardo Pazuello e depois você teve o atual ministro Marcelo Queiroga. O Taixe ficou, mas ficou muito pouco tempo para a gente fazer qualquer tipo de elaboração do ponto de vista da pandemia. Focando no período Mandetta e Pazuello, eu posso lhe dizer que desde o início nós temos discordâncias de princípios. Primeiro, em relação às políticas restritivas. Vamos falar das nossas diferenças. As políticas restritivas voltaram a ser usadas em Israel e mostraram a sua eficiência. As políticas restritivas foram usadas no Brasil e mostraram a sua eficiência. Nós tivemos uma primeira e uma segunda onda. Então, se a primeira onda caiu após a medida restritiva e depois da flexibilização voltou a subir, isso quer dizer que a medida restritiva funcionou e salvou muitas vidas. Então nós tínhamos essa discordância que o governo federal é contra as medidas restritivas. Nós achamos que é um erro técnico não seguir a ciência. Porque isso quem está dizendo não é Léo Prates, é qualquer epidemiologista, sanitarista, é a Organização Mundial de Saúde e mais, é a experiência de vários países que enfrentaram a pandemia antes de nós e com a gravidade maior do que nós, porque não tinham a experiência de outros países terem passado por isso antes, como por exemplo a Itália. Então, esse é o primeiro ponto. Essa divergência persiste até hoje. Segunda consideração que eu quero fazer, não é da parte da política, é da parte da assistência. Eu tenho que reconhecer que nos períodos de Luiz Henrique Mandetta e de Eduardo Pazuello, o governo federal ajudou muito Salvador. Nós tivemos um aporte muito grande de recursos vindo do governo federal. Eu sou oposição ao presidente Jair Bolsonaro, mas eu não sou oposição ao Brasil. Então trabalhamos juntos com o ministro da Saúde, trabalhamos juntos com o secretário estadual da Saúde. Eles mandaram recursos quando precisamos. O Eduardo Pazuello foi muito importante. Recebemos muitos respiradores do Eduardo Pazuello. E esse período de Marcelo Queiroga é o que mais nos deixa triste. Há um desfinanciamento da saúde. Então a parte boa do governo federal que nós considerávamos, ela praticamente não existe durante esse ano.